Pronto, gravando. Ok. Então, no último encontro, a gente mencionou de criar um informativo com todos os escritores. Esse informativo ainda não decidimos se vai ser mensal, bimestral, enfim. Aí cada escritor escreve um artigo com um tema, na sua zona de conforto ou não, depende do desafio que o escritor quiser. Aí, no final, os livros já publicados, a gente também coloca a última página com todos os links para a Amazon, para a editora, onde estiver vendendo os livros. E é isso. Então, para depois do lançamento do livro da Gabriela, lá daquele, chama Abuso, né? Não sei se vocês viram, e vai aparecer um gato no vídeo agora. Aí ela criou um guia prático para pessoas que querem ter um suporte e sair, né, de um relacionamento abusivo. Então ela estudou psicologia jurídica, psicologia mesmo, e finanças, para criar essa estrutura para as pessoas que estão vivendo isso, né? Então ela vai lançar pela própria editora dela. Então ela teve uma experiência com o primeiro livro dela, não gostou muito e resolveu estudar o mercado e lançar o livro dela. Achei interessante porque ela está trazendo um pouco de inteligência artificial. Eu acho que ela falou no grupo essa semana, porque eu vi, ela falou. o Marcelo pediu uma indicação, se eu não me engano. Foi você, né, Marcelo? O Marcelo está mudo. Oi, foi eu sim, Sérgio. Mais uma vez aqui, meu vídeo não está funcionando, eu vou ter que reinstalar esse Meet da próxima vez. Não sei por que não consigo ativar a minha câmera. Realmente, é uma amiga, né, que está querendo publicar, não comercialmente, mas assim, mais para a família, entendeu? Fazer uma edição pequena de 100 livros. Aí eu coloquei no grupo perguntando quem é que indicaria alguma coisa. Ela se propôs, olha, estou agora montando uma editora e aí já tinha visto a live dela, eu passei para essa minha amiga, né? Amiga do Banco do Brasil, com quem eu trabalhei. E eu não sei como é que ficou, acho que foi ontem que eu repassei esse contato para ela. É legal, ela falou que o negócio da inteligência artificial, junto com a capa, tal, na última reunião ela comentou um pouco, e parece que vai ter uma coisa 3D na capa, a capa vai meio que sair da capa e conversar com a pessoa. Então não sei muito bem ainda, mas ela está trazendo novidades aí interessantes. Pode ser que seja interessante para todo mundo. E acho que ela tirou aqueles perrengues que a gente passa com esses editores. Então, Certamente sim, né? pode ser uma coisa interessante. Se ela incluir o marketing, com certeza pode ser uma coisa bem legal. Então, gente, depois eu acho que cada um pode pensar que se quer entrar no informativo. Não sei se vai ser informativo, newsletter, revista, enfim. A gente vai afinar isso ainda. Mas quem quiser entrar já manda o assunto que quer escrever, né? O livro está publicado, se não está. Depois eu vou ver se eu crio. O que vocês preferem? Mandar no Word, mandar no. Porque era legal eu ter o Gmail de todo mundo, né? Para convidar para as reuniões, abrir uma pasta do Drive lá para todo mundo ter acesso, enfim, para a gente começar essa troca de documentos aí, informações que a gente vai precisar. Então escreve se quer participar, qual é o gênero do livro, que assunto que artigo que vai falar. Acho que a gente precisa definir um pouco o número de caracteres. Gostaria que a Jana entrasse, que ela tem experiência com a newsletter dela. Então, a Gabriela até tinha falado para a gente fazer uma revistinha para bater o dedo, virar a página,
A Jana falou que é muito complicado, que tem um site que faz isso, mas aí a pessoa que recebe o negócio tem que ter conta no site, tem que baixar o aplicativo. Aí ela falou que PDF tem funcionado melhor. Tá? Que massa. Ó, a Carla já participa, não sei se vocês já viram, eu já vi alguns vídeos da Carla ao vivo, ela entra direto ao vivo lá, falando muita coisa, gostei muito de quando falou do amor, bem bacana, falar um pouco de amor incondicional e etc. Hoje a Carla está só no chat aqui, então eu estou dando as notícias aí para para vocês da Carla aí. Ô, Carla, eu acho que eu não tenho o seu Instagram, não. Depois você coloca lá no grupo. Também não tenho, não. Pode botar aqui no chat agora que a gente já consegue colocar aqui. Eu tenho também ainda. Eu não tenho Instagram de ninguém, porque eu estou há pouco tempo no grupo. Então, se você puder botar para eu seguir, conhecer o perfil de vocês. Então vamos colocar no grupo de todo mundo. Acho que o da Jane também eu não tenho, não. Acho que eu também não te sigo, não, Jane. A Jane está começando agora também. Então, a gente coloca lá no grupo de todo mundo, que aí a gente começa a se seguir mutuamente, curtir os materiais. A Jane está numa dúvida cruel se vai. É verdade. O meu, se vocês forem me seguir, vocês não vão ver nada ainda. Porque tem. Eu devo ter uma meia dúzia de fotos do meu neto, só isso. Gente, assim. Mas tem o Insta do livro, que foi feito já ano passado pela minha filha, e aí ela andou postando algumas mensagens, e depois, agora ela retomou. Ela disse que vai continuar alimentando esse Insta. Já é uma grande ajuda para a mãe. Então coloca lá para a gente. Sim, vou passar lá para vocês, tá? No grupo. No meu caso também é um pouco parecido com a Jane, na verdade, eu tenho umas fotos pessoais. Eu criei um Insta só para falar da parte do livro, e sim, a minha carinha de escritor, que é diferente da minha cara de dia a dia, da minha vida pessoal, né? Então, eu criei esse. Então, também eu tenho poucas coisas lá, eu tenho umas seis postagens, mas a partir de agora eu terminei o livro, eu vou começar a dar uma incentivada lá também, para ver se eu consigo criar um pequeno jardim, né? Não, é importante. Porque além da gente, assim, além de seguir, O Marcelo. outro, também tem essa. Quer dizer, para a gente querer conhecer melhor o trabalho um do outro, para poder se ajudar mutuamente. Isso mesmo. Eu ia falar para o Marcelo, não falar pequeno jardim, não. Você vai construir um grande jardim. Para com isso. Tá me ouvindo? Estamos sim. Tô te ouvindo, sim. Não, a ideia é, mas a gente começa a ser pequeno, né? Até como sugestão, Sérgio, eu acho que, como todo mundo aqui é escritor espiritualizado e tal, com certeza em algum momento a gente recebeu alguma mensagem, alguma coisa assim como a Jane, que é basicamente as mensagens dela. Esse primeiro artigo nosso e tal poderia ser até alguma mensagem que a gente tenha recebido em algum momento da vida que já esteja pronta, que aí facilita até ser mais rápido, né? Eu tenho algumas aqui que eu posso disponibilizar aí para vocês. Eu acho que pode ser, né, os que não estiverem, quiserem escrever o artigo, mas eu acho que a gente pode usar um pouquinho de tudo para realmente o informativo ser rico, né? Rico em informação, rico em, enfim, trazer essas mensagens. Tinha mais, viu? Faz tempo que eu não participo de psicografia assim. A minha mãe psicografava, depois deu uma
o centro que a gente ia fechou, e aí ela também deu uma parada. Mas olha, tira o chapéu para médiums de psicografia, porque realmente é um dom que é complicado. Eu tentei, eu não consegui. Pelo menos psicografia de entes queridos dos outros ali, a emoção é muito grande, a ansiedade, a angústia, o medo, enfim, né? A gente recebe, porque a pessoa está esperando tá com tudo isso, está angustiada, está ansiosa. O espírito também vem com uma carga dessa de querer passar, então, a ansiedade de passar a mensagem, de conseguir o contato com o médium, né? Eu fiquei muito tempo no suporte da mesa de psicografia, então, os médiuns que não estavam conseguindo muito esse contato, essa ligação, eu ia lá, dava um passe, dava uma melhorada no ambiente, dos dois lados, né? Tanto do espírito quanto do médium, para ver se a ligação continuava para o médium conseguir fazer a psicografia. Então, tira o chapéu. É que na minha cidade não tem, nunca participei de uma Tira o psicografia. É um trabalho bem difícil, viu? No seu centro tem, Marcel? Não, psicografia não. As mensagens que eu te citei, alguns mentores que às vezes se apresentam e tal, mas não chega a ser uma psicografia totalmente. Às vezes vem as mensagens, normalmente é muito mais psíquico do que mecânico, né? Mas para mim, a gente não desenvolve esse tipo de trabalho lá, não. Legal. Bom, aqui são uns recadinhos da Carla. Não sei se vocês estão com o chat aberto. O chat fica do lado direito, lá, uma caixinha, um balãozinho. A Carla falou que vamos entrar no Instagram dela, vai estar vazio, porque ela está construindo um novo jardim. Mas eu já achava super bom o Instagram dela. Borboletas novas estão chegando, Carla? Vamos ver se ela responde. Então, acho bacana isso. Eu não sei se vocês também estão usando. Eu não, Vivi. Quem mais? Paulo. A Carla, eu não sei como está com o livro dela, mas o Marcelo também ainda não lançou, né? Vivi, Paulo, eu tô com duas Bookstagram que eu tinha falado. A ferramenta lá que a Dani passou de influencer, elas estão muito bem cotadas. Tenho tido contato, mesmo depois que eu acabei, então a gente começou a fazer umas trocas de figurinhas. O meu Instagram teve muita coisa, muito movimento. Eu fiz com a Jesse Livros. Preço muito bacana, tá? A Jesse me passou hoje o Media Kit, acho que está R$ 62. Ela faz um unbox se for impresso, depois ela faz history, coaches, resenha, vai lá na Amazon, coloca. Ela incluiu o meu livro no Scooby, colocou resenha lá também. Então, gostei do trabalho dela e R$ 62 foi muito bem pago e não acho que é um investimento grande. Tive um aumento de uns 100 seguidores de quando ela começou a trabalhar, então achei bacana. Não sei se tive muita venda, porque a minha plataforma para e-book, ela só coloca a cada 2 meses as vendas do e-book. Então, eu só vou começar a receber isso no dia 9 do mês que vem, que tem um mês e pouco, o lançamento do livro. E a outra que eu comecei a trabalhar agora, conheci ela pessoalmente essa semana, é a Cibele. Meninota, né? Mas, enfim, é super astral. A ferramenta dela tá muito legal, tá com tudo nota a mais lá, né? Então tem um engajamento bom, tem um pessoal que segue. Acredito que esta visibilidade hoje é o que eu preciso mesmo, né? As pessoas precisam começar a ouvir falar do meu livro, né? Então, também é outra que está com...
ela cobra pouquinho também, não chega a isso, é 53, eu acho 52, alguma coisa assim. Depois, se vocês quiserem, eu passo o Media Kit para vocês. Pode passar, sim. Pode falar que me conheceu, que aí elas... o atendimento é um pouquinho... Mas, olha, eu dei muita sorte. Eu já conversei com outros que realmente, assim, um porre, né? É um porre, depois fica enchendo o saco para a gente fechar. Mas a primeira que eu caí foi com a Jessie, e ela me recebeu, assim, tão bem. Aí eu falei, nossa, vai ter lançamento, eu não fiz nenhum post de lançamento. Nossa, ela mandou o post de lançamento para mim. Eu falei, menina, eu nem te contratei ainda. Ela falou, não, fica tranquilo. Né? Então, são pessoas que entram para te ajudar mesmo, para divulgar. Eu achei o máximo, o trabalho das duas. Eu já vi o trabalho da Jéssica lá no seu Instagram, fica bem legal mesmo, os stories lá que você compartilhou, eu gostei bem. Vamos ver. E eu estou contratando uma que agora, que essa aí depois eu falo, porque também tive uma conversa muito informal, ela me passou, já fechei a agenda com ela, que é a Verônica Spar. Ela tem um estilo mais para o meu livro, assim, sabe? A capa é meio estranha e a moça também é meio estranha, mas eu gostei. Eu gostei da moça. Espero que ela não assista essa live, né? Não, mas eu falei para ela, nossa, gostei do... Não, elas... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Mas eu gostei do estilão dela. Tela cheia. Nossa, o Meeting mudou a ferramenta aqui também. Sérgio, repete para mim o trabalho que elas fazem, tudo que elas... Deixa eu dar uma entrada aqui para você ver. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Já. Tá. Ó, essa é a Jéssica Calisto, é Jéssica Livros, Jéssica.livros, tá? Para seguir ela lá. Então, na hora que ela recebe, eu até fiz uma página no meu site para ela, para parceria mesmo, mas porque gostei do estilão dela. Olha o meu aqui. Trabalha um pouco com inteligência artificial, essa é uma passagem, deixa eu abrir aqui para ver se... Essa é uma passagem do meu livro, então ela descreveu lá para a inteligência artificial, é quando o Zé recebe um dos símbolos que ele está aprendendo lá, enfim. Quando ela passou, eu falei, uau, onde é que você... Eu vi essa, eu achei legal. Né? Então ela vai criando, ela cria os cenários, enfim, né? Ó, ela tem cenários diferenciados aí para mostrar, e aí ela resenha o seu livro. Então ela fala o que está achando, tem uma coisa muito, muito bacana. E bom, depois eu passo aquela telinha do Instagram para vocês, com quantidade de acesso, quem curtiu, comentou, enfim. Deixa eu entrar aqui. O Sérgio, você chegou a mandar um livro para ela? Mandei o livro e paguei os R$62. Então saiu o preço do livro, o custo para mim é R$34, o módico, né? O envio módico pelo correio fica em torno de 12 dependendo da embalagem que você manda, de 12 a R$17 para qualquer parte do Brasil, e ela é de Santa Catarina. Mas aí o ideal é já estar com o livro pronto, né? No meu caso, por exemplo, que eu terminei o livro, mas ainda não tenho capa, não tenho nada ainda, hein? É mais complicado. Aí né? elas com o livro pronto. Eu acho que podem... Na verdade, elas viraram consultora minha. O que você acha de eu fazer isso? Acho legal. Não, faz assim, faz assado. Às vezes manda o post para mim completo. Eu não tinha foto para o meu livro, que entrou no Kindle Unlimited. Aí eu falei, putz, mas eu não tenho Kindle. Ela falou, pera só um pouquinho. Cara, ela me passou 5 fotos diferentes com o livro e com o Kindle do lado, sabe? Eu falei, putz, vou ter que te pagar agora. Ela falou, não, que...
Então é bem ativa, menina. Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso aí que você está mostrando é o que? A sua... É o andamento do meu livro. Depois eu até dou uma voltada lá, que eu acho interessante para quem tem site. Tá? Aqui eu descrevi, né? Então ela fez a capinha aí com o livro do Zé mesmo. Aí fala um pouquinho do trabalho dela, depois eu passo esse link aí. Ó, a sinopse. Então, assim que recebeu o meu livro, ela fez um unboxing. Não vou passar aqui, tá o vídeo. Aí ela fez o coach do livro. Aí fez uma resenha. Porra. Filmou a resenha, E aí eu vou colocar mais algumas coisinhas aqui depois, mas achei bem legal. Isso tudo aí Muito foi bom. R$60. Não, porra. Tá? Faz E sentido. a movimentação bem legal, viu? É um trabalho de muita qualidade. Excelente. Excelente mesmo. A outra que eu estou vendo, essa aqui vai começar agora, acho que começo de agosto. SBL, muito parecido, né? Então, ó, sorteio. Gostei da moça também. Então, essa eu Você conheci teve um gosto. pessoalmente. Mas, ó, gente, 334 curtidas e 73 comentários. 188, 62, enfim. Né? Ela é de São Paulo, Sérgio? Ela é de São Paulo, essa. Pirituba, na verdade, perto de Osasco, lá onde eu estou também. E depois eu falo um pouquinho da ferramenta da Daniel, acho que é bom, né? Pra gente... Cib Leituras, né? Simples leitura, eu vou passar para vocês lá. E a outra que eu falei é essa aqui. Gostei dela. Deixa eu ver como é que ela chama. Spa. Essa aqui já dá uma assustada, tá? Não sei, por exemplo, Vivi já não vai. Tá, mas ó, tem. Por isso que você falou que era diferente, né? Isso, ela faz umas maquiagens, tá vendo? Ela tem toda uma. Legal. Mas gostei do trabalho dela, gostei do atendimento, assim, a gente foi muito formal por enquanto, mas gostei do atendimento, vou mandar o livro para ela, e ela também já encaixou lá na agenda. Agora, eu entrei naquela... Ô, Sérgio, fala um pouquinho da Monique, que eu achei muito interessante também, cara. Eu até tenho a pretensão de, quem sabe, um dia ser entrevistado por ela também. Achei bem interessante. Acho que o Marcelo já fez, né? Sim, então, a Monique é bem tranquila, assim, fácil. Por enquanto é R$35 que ela cobra a entrevista e tem um episódio do podcast que é mais 35. A Monique, ela não está tão bem cotada pela ferramenta. Eu ia mostrar a ferramenta aqui da Dani. Então, a ferramenta que a Dani passou é esse Uzinho aqui. Estão vendo? Não. Não, tô vendo. Aí, quando a gente Aquela ferramenta de engajamento, não é? Isso. Quando a gente entra no Instagram, no YouTube, ele começa a ver. Tá vendo? Essa aqui fui eu que incluí, mas, enfim... aí ela tem, né, 13 mil seguidores, taxa de engajamento 3,18, aquela mais ou menos que a Dani fala, né, 1, 2, alguma coisa, 3, enfim. Um preço sugerido, esse daqui acho que eu queria até perguntar para a Dani hoje como a gente lê melhor isso aqui, mas 375 média de likes e 51 comentários média dos posts dela. As notas dela, tanto para engajamento, B+, curtidas B+, comentários a mais, ela tem um gráfico doido aqui de todos os dias, horas, então, tá vendo? Médias de engajamento por publicação por hora. Aí ela tem os numerinhos aqui também. Então, eu tenho visto isso antes de contratar essas Bookstagram, tá?
Ô, Sérgio, eu tô com a sensação de que você está anos-luz na nossa, pelo menos na minha, né? Eu estou falando meus outros, eu não sei. Mas, caramba, Marcelo também rapaz. tá sentindo isso, Marcelo? Sim, é assim, eu gostei muito de fazer a live com ela, tá? Ela deixa a gente à vontade, ela não fala demais e deixa a gente colocando, tocando nos assuntos que realmente pode ser interessante no livro. Foi a minha primeira live, eu achei que faltou alguma coisa. Mas depois ela mandou para mim um feedback. Ela mandou um feedback dizendo que deu 7 visualizações na minha live. Né? Eu gostei. Assim, para a primeira. Quantas visualizações, Marcelo? Oi? Quantas visualizações, que? No dia seguinte, ela disse que deu 80. Mas eu não entrei para conferir, não. Eu vou pensar. Algum microfone está dando retorno aí. É que eu não consegui desligar aqui. Eu também tenho da Monique. Depois entra, Marcelo, no post que ela fez e te marcou como colaborador, você consegue ver os insights. Eu não sei se a sua conta é comercial do Instagram, precisa ser comercial para ter acesso a essas ferramentas, tá? Não é não. Então eu vou ver o meu e passo para vocês. Aí eu passo o da Jessi, o da Monique. Ó, essa aqui é a Cibele também, tá? Então, comentários e likes aqui interessantes, de média. A menina é tudo nota A, super, tá? Tanto engajamento quanto like como comentário. Achei bacana também. A Jéssica a Jéssica está reestruturando dela agora, mas já tive bons resultados com ela também. Pois eu vou entrar no meu. A primeira pessoa que eu passei, eu estava bem, viu? Eu devo ter caído esses dias aí, porque a Jéssica parou e eu também parei. Então, ó, a Jéssica também tem um comentário e comentários e likes bons aí, né? E as notinhas dela vêm crescendo, né? Então, engajamento não tem muito, o like também não, mas comentários nota máxima. Ela está mudando um pouco a estrutura de postagem dela, que a gente tem conversado, e está melhorando as notas dela nessa ferramenta aqui. É interessante isso, gente, ou não? Claro. Muito legal. Muito interessante. Com certeza. Agora, esse aqui é um escritor aí, o Sérgio. Vamos ver, eu tava tudo com A. Agora, essa semana eu devo ter caído aqui. Aí, ó. Só engajamento ainda que tá no C+, mas as curtidas e comentários estão boas. E veio crescendo nesse tempo aí. Legal? Isso é bom que a gente pode fazer com a gente mesmo, se a gente está trabalhando com o nosso Instagram bem, se não tá, se o negócio está indo para onde a gente quer, tá? E aqui, eu não sei se eu consigo... peraí. Eu não sei se eu consigo ver, gente. A Monique aqui. Pelo computador eu não consigo ver os insights, tá vendo? É só Celular. só pelo celular que tem as ferramentas. Por aqui eu não consigo. Deixa eu ver. Depois eu faço os prints da tela e mando para vocês, tá? E outra coisa interessante da Jéssica, ela parou, acho que faz uns 20 dias já que a minha coisa parou.
E agora eu não consigo parar a apresentação aqui, peraí, parar a apresentação. Faz uns 20 dias que o serviço dela comigo parou e eu continuo recebendo comentário, curtida, muito legal, não sei por que, né, porque normalmente as coisas mais velhas vão ficando lá para baixo, não tem tanta interação, mas ainda tenho tido interação dela. Eu acho que nós temos que contratar você como marqueteiro do grupo, tá, Sérgio? Então, o Marcelo falou que eu estou anos-luz na frente, eu queria estar anos-luz na frente de venda de livro, eu não vendi nada ainda, mas estou estudando. Não, olha, acredito que esse informativo pode ser uma boa. A Gabriela também sugeriu da gente ter um encontro presencial, para a gente se esforçar para ter um encontro presencial, para fazer um evento que a gente tenha esses 10, 12, 15 escritores dando autógrafo, vendendo livro, enfim, num canto só, né, além do nosso encontro. A gente pode até fazer algo tipo, realmente um evento, para cada um subir lá, falar 5 minutos de alguma coisa, né? Perder o medo de falar em público. A gente pode começar fazendo eventos online primeiro. Não, também pode ser online, mas ela falou realmente para gente ter esse marketing, né? 10 escritores reunidos, todos com os seus livros, com as mesinhas, enfim. A Gabriela, eu não sei se todo mundo já viu ela, conhece ela. É complicado acompanhar a mente dela ali, né? Então, ela está sempre todas jogadas na frente, né? Ela é muito ativa, muito rápida. Às vezes eu falo para ela, calma, Gabriela, você está me deixando tonto. Mas é isso aí, eu acho que é legal. Ó, a Carla está falando, eventos presenciais com palestras práticas, oferecendo algo além, eu super topo. A Carla também é super desenrolada na frente da câmera, tá? E ela falou que ela está trazendo novas lindas borboletas, por isso que ela está reformulando o Insta. Depois conta pra gente, tá, Carla? Ô, Sérgio, só um adendo aqui. Todos nós, quando chegamos a primeira vez, a gente falou um pouco do nosso livro, do que a gente fazia e tal. Assim, o Paulo está chegando hoje e a Carla também. A Carla está com essa dificuldade aí, mas você me parece que sabe um pouquinho dela. Então, se você puder falar um pouco do livro dela, do assunto, e o Paulo, se pudesse apresentar, acho que de repente seria interessante. Ela falou, claro que conta. Então, enquanto o Paulo se apresenta, Carla, se você puder escrever, depois eu leio aqui para a galera. É isso. Ou seja, eu tenho um livro de contos, esses momentos da vida. Esses contos estão agrupados por tema: decisão, responsabilidade, sofrimento, ira, inveja. Aí tem o tema, os contos. Aí no final de cada tema tem algumas questões para reflexão, não direcionada a um texto específico, mas quer dizer, os textos como um todo. E onde encontramos situações semelhantes na vida. Tanto que na orelha do livro eu coloco: esse é um convite a ler o livro de sua própria vida. E tem muitas situações que são cotidianas, triviais. Dizem que, quer dizer, que o escritor ele observa tudo em volta. Nesse primeiro livro, realmente, eu posso ter observado muitos aspectos psicológicos, emocionais das pessoas, mais do que o ambiente físico em si. Mas tem alguma conotação espírita o seu livro? Não. Você fala por causa desse título, Momentos da Vida. Eu já ouvi isso antes, as pessoas associaram Momentos da Vida com alguma coisa espírita. Tem alguma correlação disso, eu realmente não conheço, mas eu já ouvi outras pessoas falando realmente. Então, o Paulo deu uma... Desculpa, Paulo, deu interromper. O Paulo deu uma assim, mas eu não sei se eu me encaixo no grupo. Ele faz parte da associação... Sociedade Teosófica. Sociedade Teosófica.
E assim, na nossa conversa, que eu vou editar um pouquinho o vídeo dele e vou colocar no ar para vocês verem, é totalmente espiritualizado. Tudo que ele fala, tudo. Então, por isso, trouxe ele para cá. A Dani também já tinha sugerido. Aí eu trouxe ele para cá, porque ele combina bem com o grupo também. Eu comecei escrevendo com base em frases de pensadores, mas alguma frase que eu vi, porra, essa é a mensagem que eu quero passar. Vou botar as pessoas de onde? Em uma escola, em uma feira, em uma repartição pública, para se partir mais com relação à mensagem, para depois criar a história em si. E o romance, o Trajetória de Aventureiro, mas com um personagem, quer dizer, ele vem de origem pobre, mas ele viaja pelo país inteiro. Como? Ele arranja emprego para tirar uma pensão, se hospeda com a própria pensão, é para isso junto com o pessoal do circo, com o pessoal do teatro. E ele vai viajando por dentro e por fora de si mesmo. É uma pessoa que tem uma vida realmente difícil, muitas dificuldades, mas que desenvolve um alto astral contagiante e que vai inspirando outras pessoas. Outras coisas que eu escrevo, mas principalmente livros, acho que eu volto para reler algum pedaço, assim, eu escrevi isso, essa mensagem ela vem direto para mim. Era essa resposta que eu estava precisando. Eu preciso aprender com o Heitor, que é o personagem que fui eu que criei. Tanto que Então você tem 2 livros, tenho 2 livros, um de contos e um romance. o romance. Tanto que no meu perfil do Instagram, eu coloquei de que que botei, escritor, pianista, apesar que eu sou mais escritor do que pianista, porque eu sou estudante de piano, eu sou um pianista formado. E curioso sobre as artes em geral. Aqui, para mim, a arte é um meio de autoconhecimento e de inspirar o crescimento interior alheio. Bacana. Não, os dois são, e durante a nossa conversa ele colocou bastante coisa da Sociedade Teosófica. Acho que teve um apoio bem grande em relação a tudo, né, Paulo? Conversas e no próprio escrito do livro. Realmente, para o romance, teve uma influência muito grande. Porque o livro de contos foi antes de eu conhecer a Sociedade Teosófica, mas alguns membros da Sociedade Teosófica que leram o livro era assim: você escreveu antes de conhecer a Sociedade Teosófica? Foi. Como se intuitivamente eu passasse alguma coisa. Muito bom. E acho que tem, completa. É porque aqui o grupo é bem eclético, tá? É bem eclético. Tem evangélico, tem católico, tem umbandista, tem kardecista. Ó, a Carla mandou aqui, não sei se vocês estão lendo, mas ó, o tema do livro é a elevação do auto-amor através da escrita saudável. Utilizo abordagens terapêuticas, ciência e espiritualidade para tornar o ato de escrever uma forma de cuidar das pessoas e de si, com muito amor. Essa palestra eu assisti, bem legal, a live dela, falando do auto-amor, do amor incondicional, foi bem bacana. Então, gente, a gente tem um time Bacana. aqui. A Viviane não se apresentou também, não. A Viviane fez parte da primeira. Da primeira? Ah, tá. Sim. Eu não estava. Vivi, fala um pouquinho aí do seu livro. Uma palhinha. O meu livro ele foi baseado, na verdade, em uma viagem que eu fiz, que foi a viagem da minha vida, que eu achei que seria a coisa mais importante. Só que enquanto eu estava lá, no meu local tão desejado, eu acabei fazendo uma viagem para dentro de mim. Então, essa que foi realmente a grande viagem. E a partir daí eu comecei a escrever algumas coisas para não esquecer, né, algumas pessoas que eu conheci durante a viagem, alguns conhecimentos, alguns conselhos que as pessoas me deram, e quando eu vi, eu já tinha muita coisa escrita. Aí eu falei, caramba, será que isso daí pode virar um livro? E a partir disso eu comecei mesmo a escrever em formato de livro,
e se transformou nas asas perdidas, as minhas próprias asas que eu não sabia que tinha e que eu encontrei nessa viagem. E fala da importância do autoconhecimento, né? Porque para mim o autoconhecimento é tudo e ele é capaz de transformar vidas, como ele vem fazendo comigo, né? Que eu comecei depois a estudar sobre autoconhecimento, sobre emoções, estou fazendo alguns cursos de neurociência, de reprogramação de crenças, porque uma coisa vai puxando a outra, e agora eu estou me formando palestrante profissional, então, a partir dessa viagem, a minha vida, assim, mudou radicalmente. Pode dar um Muito spoiler para bom, onde que foi boa essa viagem? novidade. Desculpa, Marcelo, pode falar. Pode dar um spoiler para onde foi essa viagem física? Eu sei que a mental foi para o seu interior, mas... Claro, claro, foi para a Itália. Eu sempre sonhei a vida inteira em ir para a Itália. Aí, há 5 anos atrás, eu consegui realizar essa viagem. Olha, eu já vi algumas avaliações que a descrição da Viviane é tão boa que a pessoa se sentiu no local da Itália. Engraçado que eu sempre detestei livro com muita descrição, e eu acabei escrevendo um recheado, né? Pagou a língua, Vivi. Literalmente. Muito bom. Roma, Florença? Não. Eu fui para Veneza, depois para Florença e depois para Roma, e eu conheci alguns vilarejozinhos, né, que eles chamam de borgos. Foi muito legal. Foi assim, eu acho que por eu estar longe de tudo que eu tinha como referência, né, de pessoas e de língua também, eu acho que isso fez com que eu ficasse meio perdida, mas ao mesmo tempo eu acabei me encontrando no meio disso tudo, no meio de alguns escombros lá de Roma, eu acabei me encontrando. Quando a gente viaja, né, eu gosto muito de viajar, então todos os nossos sentidos ficam mais ligados, né? A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, tudo, a gente fica mais vivo. Eu me sinto assim, mais vivo, né? Então aí tudo converge para a mente, né? E na mente ali a gente relabora tudo, né? Viajar é assim, para mim, uma grande viagem. E Imagino. Eu eu também não acho sei que quando você está sempre fisicamente. no mesmo lugar, né, você acaba se desligando, né? Então você acaba parando de prestar atenção em algumas coisas e em lugares novos você quer ver tudo, né? Nós Todo entramos no sentido. automatismo, né? É o hábito. É A um gente hábito. não dá tempo de ver coisas novas, a gente não se permite experimentar o novo no nosso dia a dia. Sim. E vida é mudança, né? Quanto mais tiver mudança, por isso que você falou no meio dos escombros, eu acho que para arrumar precisa bagunçar um bocado, né? Infelizmente, sim. Porque, como eu passei minha vida toda em Salvador, aí cada vez que eu saio, ou uma viagem para outro estado, para fora, ou até uma viagem para o interior, aí eu começo, às vezes, a ver questões de Salvador sob ângulos diferentes. Começa, quer dizer, ter uma nova visão. Aí eu volto para o dia a dia, daquela visão antiga começa a querer se reafirmar, porque a história, a formação os padrões mentais todos foram desenvolvidos aqui. Porque eu nasci no Rio, mas eu vim para Salvador com menos de 1 ano de idade. Então, minha vida foi toda em Salvador. Então, ou seja, toda a história está aqui. A gente precisa assim, reinventar, recriar a nossa história. Quando vai para fora, aí começa a recriar. Aí volta para Salvador, volta para o nosso local, onde nossa história foi inicialmente, que eles falaram que ia voltar, mas nunca volta do mesmo jeito. Sempre alguma coisa nova. Aí que vem a escrita aí, a arte de modo geral, no caso para mim a música é muito importante, o piano, que vai ajudando a essa viagem interna. Eu acho que toda arte, né, primeiro leva a gente para dentro, para depois a gente poder apresentar essa arte para fora.
Viajar, assim, quando a gente lê também sempre é uma grande viagem, né? Eu agora, né, a partir das orientações da Dani, eu comecei a resenhar vários livros, né? Principalmente dos colegas do grupo, né? Do Book Business e agora também aqui do pessoal dos espiritualizados, né? Escritores espiritualizados. Então, o que acontece? Eu comecei a ler livros que não eram livros que eu iria ler se eu fosse escolher. Entendeu? Vou entrar na livraria e vou comprar um livro. Não, esse não. Porque eu já tinha uma visão muito própria daquilo que eu queria para a leitura. Né? Quando eu comecei a resenhar, gente, eu comecei a escrever sobre contos góticos, resenhei um livro de conto gótico, eu resenhei um livro de uma nordestina chamada Cibele Laurentino, que bem naquela da tradição nordestina de escrever, né, da literatura de cordel. Aí resenhei o livro do Sérgio, que me deu um imenso prazer de ver os pontos de convergência entre a Umbanda e a minha religião, que é o budismo. Então, e eu resenhei um livro também da Gisele Badenes, colega também do The Book Business, que são contos sobre várias mulheres, né? Mulheres de A a Z, o nome do livro dela. E para cada leitura que eu fazia, era um outro universo que se abria para mim. Sabe? Assim, então você acaba expandindo, né? Em vez de você ficar limitado naquela literatura que você, não, eu quero ler isso aqui, acabou sendo um enriquecimento muito grande para mim, sabe? Cada livro realmente é uma viagem, né? E assim, muito bom, está me enriquecendo demais fazer as resenhas. Uma coisa que eu peguei a princípio para poder fazer assim como uma estratégia, né, para poder criar, como a própria Dani fala, criar o seu jardim, né, cultivar o seu jardim, acabou sendo uma fonte de prazer, porque primeiro que é a leitura, né, ler uma literatura diversa daquela que eu estava acostumado. Segundo que é escrever, resenhar e escrever, né, obviamente. E nessa resenha eu não só tento tirar do livro aquilo que eu vejo que ele tem de melhor, como também tento pegar os pontos de convergência comigo e tento também criar um pouco literariamente na hora que eu escrevo, né? Então acaba sendo um aprendizado a mais, né? O livro é sempre um aprendizado, né? Sempre um grande aprendizado. E para mim tem sido agora ainda mais, né? Assim, para poder resenhar os colegas aqui, os amigos. Marcelo, tá vendo? Acabamos de falar das mudanças, né? Então, o curso e o grupo aí do Espiritualizado trouxe novos olfatos, novas visões e tudo mais que você falou aí quando a gente viaja. Exatamente. Eu juntei livro com viagens, assim. É justamente isso. A ideia era essa. A resenha do Marcelo eu também coloquei numa página lá no meu site, depois eu vou pôr o link aí para vocês. Ela ficou tão grande que precisou de uma página lá. O problema é que acaba tendo que mutilar, vou cortando uma frase aqui, outra ali, para poder caber no Instagram, não tem que colocar nos comentários, sabe? Mas aí quando eu coloco no Scoob ou então na Amazon, aí não precisa mutilar, não, mas no Instagram tem que dar uma mutiladazinha, assim, infelizmente. Senão tem que continuar, né, no comentário. Aí não é legal, porque entra um comentário e o negócio desce, né, e não fica bom. Mas as resenhas dele ficaram muito legais. Parabéns, Marcelo. É um novo rumo aí. Com prazer. É com prazer que eu faço. Olha lá, tá vendo, Vivi? Já manda o seu livro para ele. Não, claro, desse grupo aqui pode ter certeza, vou resenhar todo mundo. Isso aí é só estar pronto que eu vou resenhar. Pode deixar. Assim, o problema é que ainda tem alguns na fila, mas assim, eu vou todos agora eles. já começou a criar fila, né? Não é? Olha só, exatamente. Que metido. Eu vou comprando, eu compro do pessoal do The Book, né, do Book Business. Aí quando eu vejo, está chegando um, vai chegar outro. Já comprei o da Marli Hintz, né, que está lá no grupo também. Aí ela estava chorosa hoje comigo, porque a editora atrasou lá a entrega dos livros para ela, perguntou se eu queria o dinheiro de volta. Eu falei, claro que não, Marli, que dinheiro de volta? Eu quero o livro. Eu quero o meu livro, entendeu?
Então, assim, está sendo muito prazeroso. Não dá para fazer mais do que um por semana, não, porque para ler um livro, no mínimo 2 dias, né, se eu tiver tempo. Eu sou meio lento, né? Aí, para ler, depois sentar para escrever, ainda fazer os videozinhos, né? Que eu gosto de fazer os vídeos apresentando, né? Bem Demora. básico, assim, né? Você lento lê um livro em 2 dias? Pois é, eu fiquei pensando nisso. Como assim? Toque Como rápido, Queria assim? essa lentidão na minha vida. umas horas. Eu sou uma minhoca, então, uma lesma, não é possível. Não, mas, gente, Os normalmente não dois. sou muito rápido para ler, não, mas aí eu tenho um propósito, né? Eu falei, não, eu tenho que ler, eu tenho que ler. Agora também eu estou aposentado, trabalho só meio período, então sobra um pouquinho de tempo. Mas, assim, eu coloco como meta, sabe? Poder fazer. E fazer, assim, com seriedade, sabe? Com afinco mesmo, assim, dando o meu melhor. Né? Assim, porque aquilo, né? Quando a gente faz com verdade, eu acho que passa para os outros, né? Mesma distância. E olha, Marcelo, vou falar uma coisa. Tanto a Jéssica quanto a Cibele, as duas, a Cibele ainda está trabalhando e ela demora muito na viagem para o trabalho, tudo, então ela vai lendo e faz os vídeos, programa os posts, enfim, ela tem uma rotina diferente da Jéssica, mas a Jéssica também trabalhava, começou a fazer isso que está fazendo. Então, daqui a pouco eu vou ter seu Media Kit também para vender para os escritores. E a Jéssica realmente largou o trabalho dela para fazer só a parte de livros. A Cibele ainda consegue, porque ela fica 3 horas em trânsito. Ela falou: eu leio muito durante o trajeto de ida e volta para casa e consigo me programar para fazer os posts todos no final de semana para eles irem entrando no meu Instagram durante a semana, né? Não, mas assim, eu sou um verdadeiro troglodita se tratando de mídias e qualidade. Eu me conheço, assim, eu faço o básico, sabe? Assim, porque o que acontece? Eu sempre fui muito ligado à escrita mesmo, né? Coisa de mídia, gente, nossa, se eu não tiver uma ajuda da minha filha, assim, mas tudo é aprendizado. Então, quem sabe, mas eu gosto O de escrever. Sérgio, de vez em quando, escuta umas coisas minhas que ele deve ficar horrorizado de eu perguntar para ele. Nada. Você sabe que eu nunca. Eu dei muito tempo aula da Microsoft, né? Me formei, me certifiquei em Microsoft e fui instrutor durante muito tempo. Então, acostumado a entrar, dar aula para o público, gosto mais do público presente. Eu tenho um problema enorme com a câmera. Reunião ainda vai bem, tudo, mas live, essas coisas, eu tô. E faz assim uns 4, 5 anos que a galera, você precisa abrir um canal no YouTube. Eu, não. Logo lá que abriu o Orkut, lá nas décadas atrás, aí, os alunos vinham em sala, falavam: qual é o seu Orkut? Falavam: não tenho. Como assim você trabalha em tecnologia e não tem Orkut? Eu só abri o Orkut de tanto que me perturbaram. Então, assim, eu também tenho um. Agora eu estou começando por causa do curso da Dani, enfim, que eu vi que não vai ter fuga, mas é complicado. E tenho trocado ideia com essas meninas que, passo o dia inteiro na rede social, né? Mas o que eu puder ajudar, eu ajudo. Eu ainda não animei a fazer stories, filmar, ir para frente da câmera, fazer alguma coisa, porque eu detesto aparecer. Detesto. Mas eu tenho que trabalhar isso, porque como eu estou me formando palestrante, bem ou mal eu vou precisar me divulgar, me vender para o público. Então eu estou tentando trabalhar isso, mas é meio complicado ainda para mim. Eu não consigo, eu não me sinto à vontade. Eu me vejo igual eu estou me vendo aqui, parece que é outra pessoa, não parece que sou eu. Então eu acho assim uma coisa horrorosa. 2 também. Nossa, na hora que eu vejo foto, que eu vejo filme, eu falo: meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Lembra antigamente nas festas que filmavam muita coisa? Quando a pessoa com a câmera estava chegando perto da mesa onde eu estava, eu não sabia o que fazer. Já vai saindo fora, né? Agora, de postagem do Instagram, às vezes eu boto meu rosto aparecendo, falando de alguma coisa. Ou às vezes eu boto a capa do livro ou alguma outra imagem e eu falando, meu rosto não aparece.
eu faço das duas maneiras. Outro dia, quer dizer, eu fiz uma postagem, quer dizer, tirando um trecho do livro, Perdão, Capelo Gaivota, que é um livro conhecido, que passa muita mensagem de espiritualidade. Aí eu botei, quer dizer, filmando a capa do livro, eu fiquei falando algum trecho do livro, e no comentário, e na legenda, peguei e botei uma análise. Esse meu rosto não apareceu. Porque teve uma vez que a Dani falou, Paulo, o pessoal vai reparar muito na sua... em você, na roupa que você está usando. Ou seja, é bom que a gente apareça, mas em alguns momentos é bom que a gente fique de fundo e apareça alguma outra coisa. Eu acho que a gente pode ir jogando com isso, porque, assim, impressionante. O primeiro vídeo que apareceu na minha cara lá foi o da Gabriela, que eu falei um pouquinho. Eu peguei o vídeo grande e transformei num reel de 1 minuto e pouco. Chegou um e-mail outro dia. Esse é o post que teve mais engajamento. Então, assim, tem que aparecer a cara. Tem que aparecer você falando. É impressionante a diferença de post fixo de post com a cara. Nem que seja um oi, aí você bota umas coisas lá para passar. Mas o engajamento que teve só porque apareceu minha cara lá foi incrível. Impressionante, até de não seguidores. Senão, o pessoal não lê mais. Então, se não tiver vídeo, eles não leem. Post fixo. A própria Dani já tinha falado, né, que para não seguidor conhecer o seu trabalho, tem que ser Reels. Ainda que você não apareça, mas algum vídeo gravado tem que ter movimento, né, para que o Instagram dispare para quem não é seu seguidor. Sim. E o post fixo, só quem é teu seguidor que acompanha. Então, o Reels, eles ainda conseguem disparar para quem não te segue. Eu tenho visto isso na prática, porque as resenhas que eu escrevo, o engajamento é muito menor e só quem me segue que vê. Aí, quando eu coloco um Reels, aí acontece de realmente ter pessoas de fora. Principalmente quando o que eu resenho é compartilhado, que nem o Sérgio fez comigo, né? Ele pegou e colocou nele. E a minha lá teve a do Sérgio teve mais gente que não me seguia vendo do que gente que me seguia, sabe? Foi muito legal. Sim. Mas então, é isso mesmo. A ferramenta, né? O Instagram, o Reels, ele dispara para quem não te segue. Exatamente. Se você fizer carrossel ou então post fixo, é só quem te segue que tem acesso. Agora, isso é fundamental. Isso é fundamental. Uma coisa que eu ia sugerir para todo mundo aqui, que se quiser, para todo mundo aumentar as suas postagens, é que cada um aqui do grupo que vir a postagem do amigo, esse Reels, reproduza na sua página, se a pessoa, obviamente, achar legal, né? Reproduz na página, porque dá um alcance muito grande. Se todo mundo fizer com todo mundo, olha, aumenta exponencialmente. Só com o Sérgio, assim, teve uns 10 seguidores a mais, sabe? Só com a postagem do Sérgio, entendeu? A da minha filha, quando ela fez uma postagem na página dela falando de mim, né, que eu estava começando a escrever, queria publicar, só com ela foram mais 15 pessoas que começaram a me seguir. Isso forma uma rede, sabe? Se todo mundo pegar e, não, vou reproduzir isso aqui, vou colocar na minha página também, nos meus stories, é muita gente que visualiza e vê. Assim, quando eu fizer o da Vivi, que eu vou fazer ainda, quando eu fizer o do Paulo, quando eu fizer o da Jane, se vocês puderem reproduzir, todos vocês, né? E qualquer coisa também que você, tá legal essa aqui, essa postagem do Sérgio, pega e coloca. Da Vivi, pega e coloca na sua página. Né? E eu acho que isso aumenta demais o engajamento, aumenta demais. Eu não costumo colocar porque eu ainda não tenho a ferramenta para repostar, eu tenho que baixar ainda no meu celular para poder repostar. Então, a repostagem no feed, senão você pode adicionar no seu histórico. Né? Eu não sei exatamente que ferramenta que eu tenho que baixar para poder fazer isso. Porque, como eu falei, eu para essas coisas tecnológicas sou esses que o Marcelo tá falando, eu costumo jogar no history. Ele não vai para o meu feed porque não consegue, senão você precisa do repost. Se você quiser, eu passo as ferramentas, mas... Tá, manda para mim, então. Eu jogo no histórico. E os posts de feed,
a gente pode usar as hashtags, porque aí quem segue a hashtag consegue ver mesmo não sendo seu seguidor. E não passem de 5 hashtags, porque aí o Instagram te coloca como spammer e acabou sua vida. Tá? Então é 4, 5 hashtags no máximo em cada postagem. Eu não sabia que era no máximo 5, não. Tem gente que coloca aquele monte, esquece, o Instagram simplesmente ignora e passa adiante. Então eu tenho escolhido, eu tenho variado entre algumas hashtags para não passar dessas 5, tá? Essa dica é boa. Não pode passar. Esse daí já vi em mais de um lugar dando essa dica. Aliás, ontem eu fui experimentar o Bing. Eu estou fazendo um curso aí da exame do Chat GPT e tenho começado a entrar nesse mundo do Chat GPT. E aí o Bing é uma das... A Microsoft vai querer investir pesado aí, vai chamar Copilot, a ferramenta dela, para competir com o Chat GPT, com o Google também, vai lançar uma. Enfim, aí eu fui lá e, né, para testar a ferramenta, coloquei lá, eu preciso criar um negocinho no Instagram, como é que faz? Segundo parágrafo, acho que ele já comenta, não coloque mais que se... De novo. Eu falei, putz, é verdade mesmo. Eu segui faz tempo, né? Porque foi um amigo muito pontual que me contou, mas realmente onde você entra, as ferramentas boas já te avisam que não pode passar disso aí. Não adianta querer atingir o mundo num post só. Oi, Jane, fala um pouquinho de você, que eu não te conheço, estou te conhecendo hoje. Boa. Tá bom. Então, o meu livro, na verdade, eu até me sinto assim, já falei, nem sei se eu sou autora, porque eu sou só uma transmissora, digamos assim, né? Estou transmitindo a mensagem. Eu estou trabalhando nisso com ela, tá? Daqui a pouco ela vai começar realmente a falar que... toda vez que ela começa, não, é que... Não, mas ela se escreve. Ela que está aqui na Terra. Eu recebi o que eu chamo de dom, né? Dom, que eu sou católica, então eu recebi um dom do Espírito Santo, que é o dom de profecias. Então eu recebo mensagens do próprio Jesus e de Maria Santíssima. Isso desde 1995. Começou lá naquela época, para mim foi algo assim inusitado, não esperava, eu tinha o hábito de me colocar na igreja, assim, às tardes, porque eu trabalhava só meio período, e eu ia para a igreja, ficava em adoração santíssima, que eu adorava ficar na igreja, assim, sabe? Diante do Santíssimo, que para quem é católico, ou mesmo quem não seja, né, mas que já foi à igreja alguma vez, a igreja católica, nós temos lá o sacrário, né, onde ficam as hóstias consagradas, com o corpo de Cristo, né? Então, nós cremos piamente que ali está o corpo e o sangue de Cristo. E nós nos colocamos em adoração muitas vezes. Então, tenho até hoje esse hábito. E eu, então, saía do serviço e ia todas as tardes para a igreja. E uma certa tarde eu senti no meu coração que o Senhor queria me falar, né? Eu senti que Ele queria me falar. E eu fiquei tentando entender mesmo o que seria. Fui para casa pensando o que seria isso, como que Ele quer me falar. Aí eu pensei, bom, eu vou levar a Bíblia. Imagino que o Senhor vai, sei lá, vou sentir alguma coisa assim com relação a alguma palavra, vou abrir a Bíblia, vou ler uma mensagem da Bíblia, um capítulo, um versículo, que vai me dizer alguma coisa. E levei um caderno e uma caneta também. E aí eu cheguei, como de costume, larguei no banco e me ajoelhei para fazer minha adoração. E aí eu ouvi uma voz, e eu falo que eu ouvi mesmo, que eu ouço. A princípio era uma voz estrondosa, parecia um trovão, assim, uma voz forte, que anunciava que Jesus iria me falar. Aí depois houve uma pausa, um breve silêncio, e na sequência ele começou a me falar.
E eu costumo dizer que eu não tenho palavras assim, para descrever a voz do Senhor. É uma voz muito serena, suave, ao mesmo tempo firme, segura, acolhedora, cheia de misericórdia, de muito amor. E ele começou a me falar. E eu só dei conta de abrir o caderno e começar a escrever. E aí eu fui escrevendo, escrevendo. E, enfim, no terceiro dia, ele me disse que a mãe dele também falaria comigo. E a partir daí também eu passei a ouvir uma voz muito serena, suave, uma voz de mulher linda. Também não tenho palavras para descrever, transmite uma paz imensa. E de início, assim, ele me pediu exílio de alma, que eu entendi que seria um silêncio, eu mantive o silêncio. Não foi fácil, é muito lindo, maravilhoso, mas não foi fácil, porque de início eu achava que eu estivesse ficando louca, né? Então, aí eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando louca, estou ficando louca. Mas aí a minha profissão também me ajudou a entender que eu não estava ficando louca, porque eu sei que as vozes que uma pessoa ouve em estado de psicopatia, né, elas são vozes persecutórias, enfim. Então, e que tiram totalmente a paz, né? Elas, muito ao contrário, elas deixam a pessoa atormentada, né? Então, e eu saía dali assim, nossa, flutuando, cheia de paz, de leveza, uma felicidade tão grande, uma, né? Enfim, uma paz imensurável. E aí eu passei a me colocar todas as tardes na presença do Senhor, e eram horas e horas recebendo mensagens, e inúmeras páginas e páginas. Então, o livro, ele trata disso, transmitir essas mensagens. Daí depois eu fiz, então, uma compilação dessas mensagens, e hoje elas estão todas compiladas e eu espero que logo, logo se transformem num livro e possa chegar ao maior número de pessoas possível, né? Porque eu sei que não é para mim somente, esse chamado não é para mim, mas para todos nós, né? É muito Você bonito. está sendo um instrumento, né? Então, por isso que eu falo, eu não sei se eu sou autora ou se eu sou, Ah, mas qual é o certo, meu se papel. passa por você, certamente tem muito de você nas mensagens também. Porque tem a De sua certa forma. essência nelas também, né? Você deixa um pouquinho do seu amor, da sua bondade, do seu bom coração em cada uma dessas mensagens. Então, você está presente nelas também. Amém. Eu li um spoilerzinho que ela me passou. Então, realmente, ela começa o parágrafo, coloca a mensagem no meio do parágrafo. Eu achei bem legal a leitura. Muito bacana, porque vem ela primeiro, depois vem a mensagem, depois vem ela de novo. E a Jane é psicóloga. Então teve um impacto aí. Eu tá brigando com isso até hoje aí para ver. Não foi nada fácil, não. A gente Mas, é tem como eu conversado disse, bastante. Aliás, eu acho que o grupo também depois pode ajudar a gente trazer essas. De tudo, né? Da mistura do perfil dela com o perfil do livro. Né? A Dani fala para ser o nosso perfil. Eu e a Jane já estamos trabalhando com uma coisa um pouquinho diferenciada para realmente dividir esses perfis, porque ela tem muito cliente evangélico que não sei se vai aceitar. Falando em pseudônimo já, que eu nunca trabalhei, eu acho que ninguém aqui, né, trabalha com pseudônimo. A Dani postou um negócio hoje lá, um livro hoje, agradecendo os novos alunos, e com um livro de uma pessoa que é pseudônimo, né? Até comentei com a Jane da Agatha Christie, que é pseudônimo. Então, vi uma postagem outro dia da Viseu falando sobre o pseudônimo, que é realmente para manter o anonimato, para, né, para você ficar de fora dos bastidores, de fora das câmeras, só nos bastidores. Então, a gente tem discutido bastante com a Jane, eu e ela. verdade. Quem tiver dicas. Se de repente ela não quer aparecer, né, por causa dos clientes, talvez seja uma ideia interessante. Vamos Então, amanhã.
ter uma reunião, nós vamos conversar mais um pouquinho, né, Jana? Vamos. Então, na verdade, há uns anos atrás, eu me preocupei bastante, porque, assim, quando eu achei que deveria contar, que eu entendi que eu deveria contar, e contei, então eu morava numa cidade pequena, porque eu era recém-formada, e aí as pessoas, para quem eu contei, na época, não tiveram entendimento, né? E aí eu fui bastante criticada, eu fui, na verdade, repudiada por eles, né? Porque se passaram, alguns diziam assim, quem é ela? Olha, ela é pretensiosa, né? Quem ela pensa que é para Jesus, para Maria falar com ela. Mas não ficou só aí, né? Eu fui chamada de louca, eu fui, assim, bem rejeitada por aquela comunidade, e era uma comunidade por quem eu tinha muito carinho. E então, assim, mas eu havia sido avisada nas mensagens, o senhor havia me avisado que isso iria acontecer, né? Então, assim, também eu preciso deixar bem claro que existem mensagens, no geral, e são todas, de uma forma geral, elas são muito misericordiosas, acolhedoras, é um chamado mesmo, constante de Deus à humanidade. Mas nós temos também, tem as mensagens apocalípticas, que elas falam de coisas que irão acontecer, coisas que já aconteceram, algumas, e coisas que irão acontecer. Por exemplo, o Covid foi anunciado pelo Senhor, né? Então, assim, é, e, e as pessoas não querem, elas têm dificuldades. Para mim, que estou ouvindo dele já é difícil, sabe? Ouvir isso, então, meu Deus, é muito difícil, de fato é muito difícil. Tem mensagens assim, eu fico com o corpo muito pesado, acho que eu entro numa espécie de transe, não sei, porque meu corpo fica bastante pesado, muitas vezes eu consigo movimentar somente a mão, não é psicografia porque não é a mão, não é uma letra, é minha letra, com os meus erros ortográficos, enfim. Mas então, e essas mensagens apocalípticas são pesadas, são difíceis de lidar com elas, né? Pensar no que vai acontecer com a humanidade, nossa, é muito difícil. E aí, então, essas pessoas começaram a dizer que eu estava copiando da Bíblia, que eu estava copiando das mensagens de Nossa Senhora. Então, foi muito difícil. E aí eu fiquei um tempo em reclusão, eu fugi, eu comecei a fugir, eu fiquei muitos anos fugindo desse dom, mas era mais forte que eu, né? Toda vez que eu entrava na igreja, o chamado de Deus era muito forte. E aí foi que então chega de fugir. Busquei também muito ajuda, validação da igreja, mas a igreja católica ela é muito cautelosa, muito, né? Ela precisa passar anos e anos aí avaliando para poder dar o ok dela. Então, eu não vou ter esse ok, mas eles também não se opõem, assim, mas eles não vão pegar e falar, ó, vem cá, nós temos uma editora, nós vamos te ajudar, você vai, né, editar, lançar esse livro. Mas eu já tive, então, essa preocupação muito grande, até coloquei, Sérgio, com relação aos meus pacientes, é, eu lido muito bem com essa coisa da fé, da espiritualidade, né? Então, às vezes, eu mesma até acabo provocando um pouquinho os meus pacientes, no sentido de, quando eu sinto que eles estão muito distantes de Deus, assim, e estão buscando as respostas somente nas outras pessoas, nos acontecimentos, enfim, e aí eu dou uma provocadinha, pergunto como é que está a relação dele ou dela com Deus, né? Coloco eles para pensarem um pouco. E aí, e aqueles que já têm uma vivência e tudo, seja católico, evangélico, espírita, eles trazem, eu acolho muito bem isso, né? Não tenho bairrismo nenhum, eu consigo lidar com muito carinho com todos. E eles se sentem muito à vontade. Então, mesmo aqueles que sabem, que são evangélicos, mas sabem que eu sou católica, só que, assim, o que vai ser impactante para eles são as mensagens de Nossa Senhora, que daí eles vão, aí eles ficariam bastante, assim. Apesar de que tem uma mensagem que é linda, uma das mais lindas, é, onde eu perguntei, isso em 95, 1995, eu perguntei para Nossa Senhora,
que ela dizia a respeito das pessoas que a criticavam, porque existem alguns evangélicos, não todos, não todos. Hoje hoje eu vejo nos evangélicos uma abertura muito grande, uma compreensão muito grande espiritual, mas alguns eram muito, assim, de palavras, né, de críticas à Nossa Senhora. E ela me disse, a resposta dela foi muito bonita, ela disse assim, eu os amo com amor profundo. Então, assim, é por amor. Então, são chamados de amor à humanidade. Então, assim, nós vamos amanhã na reunião conversar bastante, né, Sérgio? Vamos pedir, porque também não dá para fugir, sabe? Porque eu estava pensando sobre isso também. Não adianta. O senhor disse assim para mim uma vez que vão haver críticas. Muitos crerão, outros duvidarão, mas que eu não olhe nem para a direita nem para a esquerda, somente para ele, que eu não ouça nem a um nem a outro, mas somente a ele. Então, eu sei que, enfim, vou ter um preço aí a pagar, mas eu também não posso ir embora daqui, se eu vim para cumprir essa missão, eu não posso ir embora daqui sem cumpri-la. E aí eu acho que eu me sinto bem à vontade para falar sobre isso com vocês, porque eu sei que vocês sabem que é cumprir uma missão, né? Eu tenho percebido muito neste grupo, assim, essa questão da espiritualidade, esse amadurecimento espiritual que vocês têm, me faz perceber que, né, isso me faz eu me sentir à vontade com vocês, porque eu vejo que, vocês entendem, vejo aqui que todos vieram com uma missão, todos aqui têm uma missão a cumprir. Nós não viemos, uma vez Nossa Senhora me disse também, você não veio a passeio a este mundo. Então, eu vejo assim que todos nós que estamos aqui neste grupo, nós não viemos a passeio aqui. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E é isso que eu quero cumprir, porque eu não quero chegar lá em cima, ou sei lá onde, e o senhor dizer assim, cadê os talentos que eu te dei? Aí eu falar assim, ai, eu enterrei, eu deixei guardadinho, sabe? Então, eu quero dizer, não, tá aqui, eu cumpri, fui lá, fiz. Então, eu tenho que divulgar as palavras do Senhor, que você estava falando aí, meu Deus, no marketing digital, nas redes sociais, eu estou engatinhando nisso, assim, sabe? Começando muito, tanto que eu nunca fui de alimentar redes sociais no meu Instagram, que nem eu falei para vocês, tem 5, 6 fotos do meu neto, só uma vergonha, sabe? Mas eu sei que eu preciso. Vocês estavam falando de vídeos, eu concordo, tem que mostrar a cara lá, meu Deus, tem que. E aí é dar cara a pau mesmo. Vai ter que ser, né? Toda mudança Eu também nunca imaginei que eu ia estar com a minha semana com overdose de escritores na veia. Depois desse grupo, amanhã já teve de novo reunião. Mas você sabe que você falou, né? Para o espírita, chegar lá em cima ou lá embaixo, seja onde quer que seja, e a. Peraí. E a pessoa lá que recebeu a gente falar: não, filhinho, gastou a sua encarnação, pode voltar. Calma aí, não vai dar nem tempo de descansar? Espera um pouco. Me deixa aqui uns 500 aninhos, pelo menos. Não é, Marcelo? O Zé das Campos que eu diga, né, não? Pois é, rapaz. Você sabe que até hoje eu reli. Eu achei interessante que no meu livro, já está escrito, quando você lê, tem uma passagem lá que uma entidade fala para o meu personagem: você não veio aqui a passeio, você tem uma missão, e ela acabou de repetir exatamente isso que ela escutou. Pois é. Então, é interessante, né? E eu acho, sim, sabe, a filosofia oriental, na parte de taoísmo, né? Então, é aquela coisa do Tao, né? Daquela força de vida do universo, então, sem conotação religiosa. E quando alguma coisa na natureza está inútil, ela simplesmente some.
né? Então, eu acho que vale para a gente também, né? A gente tem, claro, altos e baixos, mas eu acho que o ser humano não consegue ficar muito tempo inútil. Alguma coisa começa a mexer, você tem que começar a movimentar, isso na filosofia oriental, né? Então, muitas vezes a gente recebe alguns pacientes que realmente estão parados, estão estagnados e a vida vai consumindo. Vai falar, cara, você não está fazendo nada aqui, você não presta para ficar aqui. Né? É complicado, umas técnicas bloqueia os chakras todos, né? E aí fica começa, e complicado, vai né? pro doente, com certeza, e vai ser eliminado, vai pro paredão. A própria água, né? Deixa a água parada, vai acontecer o quê? Sim, sim. É impressionante. Nossa, gente, é verdade. Vamos juntar essas forças. Vivi, preciso fazer a reunião. Eu acho que é bom para a gente treinar esse negócio Sim, de estar sim. na câmera. O meu amigo mesmo falou, cara, não grava vídeo sozinho, faz reunião, conversa que flui melhor. Então, para a gente acostumar, acho que é uma boa, né? Contanto que para gerar também material para mídia, enfim, né? É verdade. Não, a gente vai marcar sim. Pode usar. Marcel também não fez ainda. Marcelo também não fez ainda. A Carla, a gente conversou um pouquinho, mas ainda também não conseguimos marcar. E ela é bastante ativa, então difícil também. E Jane, já eu pego ela, já que eu estou encontrando mais ela, já a gente faz. Ela já fez a dela primeira, mas a gente vai fazer uma só nós dois depois. E eu estou começando a acostumar também, viu? Eu estou na fila aqui esperando. Eu gostei lá da história lá que eu fiz anterior e estou esperando a minha vez. Tá, não, vamos. Então vamos marcar, eu vou passando. E também, vocês falam essa semana, até o Amarildo, que não apareceu mais, né? Ele fez o livro falando um pouco da experiência em relação ao 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele passou uma mensagem essa semana. Essa semana eu posso te encontrar, tal. Acho que a gente vai se ver na quinta-feira à noite e vou fazer essa com o Amarildo, que deve ser muito bacana também. Aí eu vou ter que estudar o Evangelho lá, pegar o 5º capítulo para ler um pouquinho, para me lembrar, porque faz muito tempo que eu não pego esse livro. Foi um livro que eu li, mas, nossa, eu era muito moleque. Então é isso. Gente, vocês preferem o quê? Vocês preferem ir passando por e-mail? Porque é muita informação para a gente ficar naquele grupo do WhatsApp e depois eu preciso ficar caçando lá, tá? Vocês preferem que eu passe? Eu acho que a Carla e o Marcel passaram o Gmail para mim. Isso mesmo. Outro assunto que estava aqui. O José Freitas, que é o Segredo do Caminho, o Segredo do Caminho, ele está com assessoria de imprensa ou alguma coisa parecida, mas ele fez um release do livro dele. A Gabriela gostou porque ela falou assim, se eu for ler todo mundo, fora o Marcelo, né, que leitor dinâmico aqui, mas se eu for ler o livro de todo mundo, eu vou demorar muito e não consigo divulgar esse livro. Então, com o release na mão, pelo menos a gente sabe o que divulgar. Né? O da Vivi eu estou lendo toda hora. Não peguei o livro na mão ainda, mas eu sempre estou lendo o dela. E é legal. Então, em cima do release dele, né, o esqueleto do release dele, a gente pode montar o nosso. Né? Então, cada um montar o seu release bonitinho. Isso já dá para fazer, Marcel, mesmo não tendo o livro publicado. Né? Então, já fica bom, porque a gente pode começar até a divulgar antes do tempo. Eu queria ver com você também, você chegou a comentar comigo sobre a questão da sinopse, que você tinha tipo Sim. um roteiro de esqueminha pra... Acho que não. Tá, eu vou ver... Se quiser mandar lá no grupo também. Tá.
Eu vou pontuar esses... lá, se você quiser. Não, também, eu vou pontuar esses documentos e me manda vamos... direto, né? Você tem o canal aberto aqui. E então é esse release. Deixa eu ver aqui minhas anotações. O informativo. Acho que o assunto que quer falar, se quer participar, vai vir um e-mail, né? Então, o assunto que vai falar, vou ver mais ou menos com a Jana a quantidade de caracteres que para a gente não passar muito, imagina um informativo de 80 páginas, né? Aí vai ser complicado, né? Então tem que ser uma coisa meio menorzinha. Então, um artiguinho razoável, acho que eu nem sei quantos caracteres é razoável. Enfim, não sei. Vou dar uma pesquisada, aviso vocês, né, para a gente não passar muito desses caracteres. E aí começar a montar esse artigo, porque para ficar bonitinho demora um tempinho, então eu preciso começar a receber. Marcel, que já falou que tem uma mensagem legal, já escolhe a mensagem, já vem, pode até falar, né, ó, mensagem de fulano de tal, a gente vai pôr lá, escritor Marcel, né, os que estão sendo lançados já começam a ser divulgados, e nós que já temos livros, já vai o livrinho com o link da Amazon e etc. Tá? E o release. Eu vou ver se eu caço lá no nosso grupo o release do José Freitas, e aí também repasso para vocês, para quem não tiver. E acho que é isso, galera. Combinado. E o Bookstagram também, vou passar as duas aí que eu aconselho, vale a pena. A Dani falou uma coisa, ela falou para pegar os Bookstagram, pegar uns 4, 5, 6 de uma vez só que 6 vezes 100 já começa a ficar meio caro, né? 6 vezes 60, 6 vezes 70 já começa a ficar um pouquinho caro para ter os booms na internet, sabe? Todo mundo falando do seu livro. Eu peguei a Jéssica, agora eu vou pegar 2. Então, eu estou pegando, assim, 2, talvez 3 num mês aí, mas ainda estou segurando a grana. Acho que todo mundo, né? Então, tá bom, gente. Gratidão por esse encontro, foi ótimo. Vejam se no próximo encontro tragam tópicos para a gente falar. Vou ver se eu estudar mais ferramenta apresento para vocês também, que eu acho que é bacana a gente conhecer, né? Quem não souber instalar pode me procurar, que eu também não sei. De novo, eu instalei no meu, mas eu procuro como eu instalei e ajudo vocês. E vamos em frente. Muito bom estar aqui com vocês essa noite, hein? Foi muito bom mesmo. Depois eu vou ver se eu jogo lá para assistir. Tá certo. Mostrar o que ela perdeu. Adorei estar com vocês. A quem eu não conhecia, adorei conhecer. Quem eu já conhecia, adorei rever. Obrigado. E até a próxima, então, né? Então, tá bom. Então, até a próxima. Bom descanso para todos. Tchau, tchau, gente. Deus Boa abençoe a todos. Uma em paz. Deus abençoe a todos. Beijo para todos.